São 4 dinastias de Portugal. 1. Dinastia de Borgonha. 2. Dinastia de Avis. 3. Dinastia de Filipinas. 4. Dinastia de Bragança. Vamos falar da primeira e da segunda, mais especificamente da segunda. Dinastia de Borgonha. Foi formado por meio de um tratado, o Tratado de Jamora, um diploma resultante da Conferência de Paz entre Dom Afonso Henriques e seu primo Afonso VII de Leão. Alguns historiadores consideram a assinatura do tratado como independência de Portugal. Dinastia de Aves, quando Dom Fernando, o último governante da dinastia em Borgonha, faleceu em 1383, sem deixar herdeiras do sexo masculino, mas havia uma filha de Dom Fernando, Dona Beatriz, que era casada com o monarca de Castela, na Espanha. Portugal deveria passar o domínio para esse reino, porém temendo de perder a sua autonomia, grupos de mercantes e populares lutaram a favor da coroação de Dom João, mestre de Aves, meio-irmão do monarca morto. Continuou um conflito vencido pelos partidários de Dom João, que tornou-se rei em 1383, com o título de João I. Deu início à dinastia de Aves, que governaria Portugal até 1580. Em Portugal, o monarca era Manuel I. Grande parte da Europa ainda estava se recuperando da crise do século XV. Porém, Portugal já estava dando início à expansão marítima, começando a surgir as grandes navegações. Mas antes, como as viagens ultramarinas, os portugueses já haviam dominado um pouco das navegações, assim surgindo o pioneirismo português, que não é nada mais nada menos que os fatores que contribuíram para que os portugueses tomassem a dianteira nas viagens em busca de rotas para o Oriente, como situação geográfica, domínio dos equipamentos e técnicas de navegações, enriquecimento dos mercadores, formação de um Estado centralizado. As grandes navegações de início, os principais objetivos eram achar as Índias, aumentar as rotas comerciais, conquistar novas terras, porém muitos historiadores acreditam que pelo fato do Tratado de Tordesilhas ter sido assinado em 1498 e o Brasil ter sido descoberto em 1500, Pedro Álvares Cabral não havia descoberto o Brasil acidentalmente. Mas enfim, o que foi o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado na coroa de Castelã, na povoação em Tordesilhas em 7 de julho de 1498 para dividir as terras da América do Sul entre Portugal e Espanha por meio de uma linha imaginária. No século V, os bárbaros invadiram o Império Romano. Ela foi invadida e denominada pelos 3 povos germânicos, os jutos, anglos e saxões. A Inglaterra teve seu processo de centralização política, iniciando a partir da Baixa Idade Média, porém sob o comando do rei Henrique II. O processo de unificação territorial foi indicado com relativa eficácia durante o século X. No governo seguinte, comandado por Ricardo Coração de Leão, diversas lutas contra os franceses e o envolvimento nas cruzadas enfraqueceram o papel da autoridade monárquica. Até o século V e 500, a Inglaterra e o país de Gales fizeram a parte do Império Romano. Pouco tempo depois, teve a invasão do território pelos anglos e saxões, vindo do norte da Alemanha, que foram se espalhando pela Inglaterra. Todo o reino inglês cresceu bastante pelas conquistas em centenas de anos. O rei da Inglaterra tomou o país de Gales no final do século XIII. E em 1536, o parlamento inglês incorporou oficialmente o país de Gales à Inglaterra.